Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula nós vamos falar sobre lei de Gauss, o campo elétrico gerado por uma casca metálica esférica, tá bom? Bom, começar aqui com um pensamento do momento do poeta da Vila, Noel Rosa. Quem acha vive se perdendo. Isso aí, profunda essa filosofia. Muito bem, vamos falar então um pouquinho sobre uma casca metálica esférica, tá bom? Como é que seria a situação do cálculo do campo elétrico para essa casca metálica esférica, uma casca condutora no formato esférico, tá bom? Do ponto de vista da lei de Gauss, tá? Então, vamos ver o campo elétrico e a carga numa casca metálica esfera, tá? Então, a figura a seguir, ela vai mostrar então uma seção reta de uma casca metálica esférica de raio interno R. Estão vendo aqui? Dentro dessa casca eu tenho eu tenho aqui uma carguinha Q, tá vendo que está deslocada essa distância R sobre 2 do centro da esfera. O centro da esfera está aqui, está deslocada R sobre 2. Então vamos imaginar que essa carga que está aqui dentro, ela tem um valor de menos 5 microcoulomb, tá bom? E está localizada a R sobre 2 do centro da casca, tá bom? Bom, se a casca ela é eletricamente neutra, tá? O que nós temos que saber? E o que nós queremos saber? Quais são as cargas induzidas na superfície interna e externa dessa casca metálica, né? Dessa casca metálica, tá bom? Então olha lá, né? O que acontece aqui, gente? A casca metálica ela é eletricamente neutra, mas dentro dela eu tenho essa carguinha de menos 5 microcoulombs, tá? Que está deslocada essa distância aqui de R sobre 2, né? Aqui no caso para a esquerda, e eu quero saber quais são as cargas induzidas na parte interna e na parte externa dessa casca esférica, que é eletricamente neutra a priori, ou seja, a carga elétrica total dessa casca esférica é nula, tá bom? E se essas cargas estão distribuídas uniformemente ou não, tá? Então é isso que a gente quer saber. Vamos lá? E qual é a configuração do campo elétrico, ou seja, das linhas de força do campo elétrico, dentro e fora da casca metálica esférica, tá? Então tem que responder essas três perguntas. Quais são as cargas elétricas induzidas na parede externa e interna da casca? Se essas cargas estão distribuídas uniformemente? E qual que é a configuração das linhas de força do campo elétrico, tá? Dentro e fora da casca. Vamos lá então, tá? Então a primeira figura que nós vamos ver, né, é a figura que mostra a seção reta com a superfície gaussiana, que no caso vai ser esférica, tá? No interior dessa casca metálica, tá? E perto da superfície interna. Então olha aqui, ó, olha a superfície gaussiana aqui. A superfície gaussiana é essa daqui, ó, em preto. Tá vendo? Muito bem, legal, legal. Já estamos tendo aqui um adianto de como é que vai ser as linhas de força do campo, né? Então o campo elétrico ele deve ser nulo no interior da casca metálica. Por quê? Porque ele é condutora. O campo elétrico no interior de um condutor é nulo, né? E com certeza, né, o campo elétrico também é nulo na superfície gaussiana, tá? Porque ela está dentro da casca metálica. Então o fluxo de campo elétrico através da superfície gaussiana ele deve ser nulo. Ele deve ser igual a zero. Tá bom? Beleza? Então vamos ver. De acordo com a lei de Gauss, a carga total envolvida pela superfície gaussiana também deve ser nula. Tá? Então olha só, a superfície gaussiana está envolvendo quem? A carga de menos 5 microcoulombs e essa distribuição aqui, ó, na superfície interna da casca, né, metálica esférica. Certo? Vamos lá. Então, uma vez que existe uma carga pontual de menos 5 microcoulombs no interior da casca metálica esférica, tem que haver uma carga de mais 5 microcoulombs onde? Na superfície interna da casca, para que a carga total envolvida pela superfície gaussiana seja igual a zero. Então, tá certo? Se a carga estivesse no centro da esfera, o que a gente teria? A gente teria uma distribuição uniforme ao longo da superfície interna da casca. Mas não está. Ela está deslocada a R sobre 2 onde? Para a esquerda. Tá vendo? Então o que acontece aqui na verdade? Olha só, a superfície gaussiana, tá? A carga total que ela envolve, quanto é que é? Menos 5 microcoulomb, que induz aqui na parede interna da casca uma carga de mais 5 microcoulombs. Para quê? Para somando dando zero.
Beleza? Só que é o seguinte, essa bichinha aqui, ela está deslocada, olha lá, ela não está no centro. O centro da esfera é mais ou menos aqui, ela está para cá. Então o que a gente observa? A gente observa que essa carga positiva que foi induzida na parede interna da casca esférica, ela não está distribuída uniformemente. Você nota o quê? Que aqui tem uma concentração maior de cargas. Estão vendo? E aqui a carga está mais espalhada. Está vendo? Então olha lá, como a carga pontual está fora do centro, a distribuição de cargas ela é assimétrica, como a gente acabou de dizer, com as cargas positivas se concentrando mais onde? Na superfície interna que está próxima dessa carga pontual negativa aqui. Tá certo? Tá? Beleza? Tranquilo? Então aqui eu tenho mais carga positiva do que aqui. Por quê? Porque essa carguinha ela está mais próxima aqui dessa parede do lado esquerdo. Muito bem. Tá? Então já matamos dois coelhos com uma cajadada só. Bom, uma vez que existe uma carga pontual de menos 5 microcoulomb no interior da casca, deve haver uma carga de mais 5 microcoulomb na superfície interna da casca, para que a carga envolvida pela superfície gaussiana seja nula. Isso nós já falamos, certo? Agora, se a carga tivesse no centro, as cargas estariam uniformemente distribuídas ao longo da superfície interna da casca. Né, da casca esférica. Tá? Então nós estamos repetindo um pouco daquilo que a gente falou. Sendo a casca esférica metálica eletricamente neutra, para que a superfície interna tenha uma carga mais 5 microcoulomb, ou seja, uma carga positiva de mais 5 microcoulomb, é preciso o quê? Que os elétrons, né, eu tinha o quê? Um equilíbrio eletrostático, a carga total era nula, então tinha elétron e próton. Então você vê o quê? Que os elétrons foram deslocados, né, num valor total de menos 5 microcoulomb para onde? Para a superfície externa, tá, da casca metálica. Então eles estão distribuídos lá na superfície externa da casca metálica de forma uniforme. Olha bem o que a gente tem aqui, tá vendo? Ó, né? Ó, aqui houve o quê? Né? Aqui ó, eu tenho o quê? Essa carga elétrica negativa, ela induziu que os elétrons a ficarem onde? Na superfície externa da casca metálica. Tá? E como é que eles ficam nessa casca metálica? Na superfície externa dessa casca metálica. Eles ficam ali o quê? Distribuídos uniformemente. Tá bom? Então na superfície externa, a distribuição das cargas negativas é uniforme. Por quê? Justamente por causa da esfericidade. Tá? Aqui, elas não vão sofrer o quê? A influência dessa carga aqui negativa. Tá bom? Por que isso acontece? Porque, né, você tem o quê? Você tem uma distribuição assimétrica de cargas positivas na superfície interna. Tá? Só que essa distribuição interna, olha só, né, essa concentração aqui, ó, maior de cargas positivas, ela não pode produzir campo elétrico no interior da casca. E ela não vai afetar essa distribuição uniforme das carguinhas negativas, o quê? Na parede externa da casca metálica. Tá bom? Beleza? Então a distribuição das cargas negativas na parede externa da casca metálica, ela é uniforme. Muito bem. Bom, na figura a gente pode ver o quê? As linhas de campo elétrico dentro e fora da casca, tá? E a gente vê o quê? Que todas as linhas de campo interceptam-se perpendicularmente à casca esférica metálica e vão convergir para a carga de menos 5 microcoulomb que está lá dentro da esfera, tá vendo? Então o que a gente observa é isso. Olha lá, aqui eu tenho, né, essas linhas de campo aqui, ó, entrando perpendicularmente na casca, fazendo um ângulo de 90 graus, e depois elas vão o quê? Se converter para essa bichinha aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um campo elétrico de aproximação. Então a gente tem aqui, ó, esse movimento aqui, as linhas de força de campo elétrico, elas vão o quê? Convergindo para a carga pontual de menos 5 microcoulombs que está dentro da casca metálica esférica. Certo? Bom, muito bem, né? Aqui, né, aplicando ali a lei de Gauss, o que a gente vai ter ali, né? Para uma gaussiana no interior da camada, a gente vai ter o quê? Que o fluxo total de campo elétrico é a integral do vetor campo elétrico vezes o vetor área, dA, que é igual ao quê? Aqui, ó, a menos Q, ε0, mais a carga interna, ε0. Isso aqui, o fluxo total dá quanto? Vai dar zero. Vai dar zero. Né? No interior da superfície gaussiana. Né? Porque a carga interna aqui é nula. Ó. Essa bichinha aqui que tem menos 5 microcoulombs induz uma carga de mais 5 microcoulomb na superfície interna da casca metálica esférica. Tá vendo? Então, de forma que a carga interna é igual a zero.
E aí, olha lá, o que vai acontecer, né? A gente tem aqui, ó, que a carga no interior é mais Q, a carga externa é menos Q, tá? E aí a gente teria essa situação aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Aí a gente teria, então, essa definição aí do campo elétrico a partir da lei de Gauss para uma casca metálica esférica. Essas são as referências da nossa aula de hoje.